Muito bem, amados. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração, que está no capítulo de Lucas, segundo Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Não chegamos lá ainda, né, na nossa leitura diária. Você está participando? Está um pouco atrasado? Faz parte ficar um pouquinho atrasado, mas o que vale é não desistir, né? Aleluia. E o Senhor falou muito comigo, e até comentei com a Larissa hoje de manhã que, no meio da semana, eu buscando a Deus e querendo que o Senhor falasse comigo, independente dessa palavra que iríamos ministrar. E quando eu li esse texto, foi como uma palavra profética ao meu coração. E senti de Deus de ministrá-la com vocês. Então, a palavra está em Lucas, o tema é o retrato da fidelidade de Deus. E o capítulo 1 de Lucas, eu gostaria de ler alguns versículos. E Lucas 1 representa uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para essa era do Novo Testamento. Então, Lucas, capítulo 1, representa o amanhecer de algo novo, das boas novas. Uma luz do Evangelho no mundo decaído e no mundo destruído que estava a nação de Israel e todo o mundo, né? E há um casal que desempenha um papel importante nesse drama, nessa história que nós vamos narrar hoje, sobre a qual o Senhor, eu tenho certeza, que vai falar conosco. Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 7, eu vou ler. Amém. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados, ou eram de idade avançada. Amém? Quantos lembram dessa história? Muito bem, o texto fala do tempo de Herodes. O rei Herodes, ele era rei da Judéia, de toda a Judéia, e ele era também chamado de o Grande. Ele reinou de 37 a 4 a.C. Era um rei dominado completamente por Roma. Mentalmente instável, um homem louco, um líder totalmente louco, um tirano cruel, e matava todos que ameaçavam o seu reino, o seu reinado. Inclusive matava os da sua família. Matou uma mulher, matou filhos. Enfim, ele era um homem sanguinário. E foi ele quem ordenou o massacre dos bebês meninos em Belém no tempo que Jesus, né, nasceu. Isso ele fez por quê? A fim de proteger o seu reino, o seu reinado, a sua posição. Muito bem, então ele também construiu muitos templos pagãos na Judéia. Foram anos de medo no reinado deste homem. Ódio, decadência, corrupção. Não apenas no sistema político, mas também entre o povo judeu, no sistema religioso também. À medida que nós analisamos o sacerdócio no Novo Testamento, nos Evangelhos, em todas as passagens com Jesus, nós percebemos o quê? Que dentro dos Evangelhos, o sacerdócio, na maioria dos casos, se tornou uma farsa. Muitos deles se tornaram corruptos. Eles foram controlados e manipulados por Roma. As trevas dominavam naquela nação há muito tempo já. Mas Deus estava preparando o momento para brilhar a sua luz, que era a luz de Cristo. Nós estamos em Lucas, capítulo 1. Quem está prestes a nascer? Jesus. Muito bem. E para um tempo como este, no capítulo 1 de Lucas, Deus levantou alguns de seus servos, sacerdotes, separados, santos e fiéis. No versículo 5 que nós lemos, nós vemos um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote da divisão de Abias, como diz o texto. E ele tinha uma esposa chamada Isabel, que era filha das filhas de Arão. Então, você se lembra que Arão foi o quê? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel, né? Lá no Velho Testamento. Então, este casal de sacerdotes, ou de linhagem também sacerdotal, representava
um remanescente fiel, temente a Deus, crente, separado de Deus, para Deus, né, que estava em total contraste com o espírito daquela época em que eles estavam vivendo. Eles eram diferentes, eles eram posicionados, eles eram separados. E Zacarias, como eu disse, era um sacerdote. E o nome de Zacarias significa Deus se lembra. Repita comigo. Deus se lembra. E este nome é um nome incrível. No contexto onde a sua história, a história de Zacarias, se desenrola. Porque por 400 anos, lembrando novamente, nós estamos no início do Novo Testamento. Então, por 400 anos, houve silêncio entre o final do Antigo Testamento e agora o amanhecer dessa nova era do Novo Testamento. Foram 400 anos em que Deus não falou. Ele não disse nada, ele não se manifestou na boca de um profeta. Houve um silêncio da parte de Deus. E o povo de Deus existiu naquela época. Você imagina, amados, como foi tentador para este povo, para o povo de Deus, pensar que Deus havia se esquecido deles. Uau! Deus falava tanto por intermédio de profetas, usava a vida de pessoas para falar com a nação e, de repente, parou, e somente por 400 anos. Então, foi muito tentador. Eles pensaram que Deus havia se esquecido deles, que esqueceu as suas promessas para eles, mas isso não era verdade. Não era verdade, porque Deus sempre se lembra das suas promessas, Deus sempre se lembra de nós que somos o seu povo, Deus sempre se lembra de você. Ele não se esquece das suas promessas. Aleluia! Simplesmente, Deus não funciona igual a nós. De acordo com o nosso tempo, nosso horário, nosso time. É diferente o trabalhar de Deus, o tempo de Deus. Não há ninguém e nada nesta terra que possa derrotar os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida. Ninguém pode. Os planos e os propósitos de Deus são eternos. Aleluia. Então, veja. Antes que essa história, né, que estamos aí desenvolvendo se desenrole, preste atenção. Os pais de Zacarias o chamaram de Deus se lembra. Deus se lembra. Os pais de Zacarias estavam vivendo nessa época sombria da história, onde Deus não falava. Mas preste atenção. Eles não viam o que Deus, os pais de Zacarias, não viam o que Deus estava tecendo, fazendo, planejando na história. Eles não conseguiam ouvir de Deus, mas pela fé, eles deram o nome de Zacarias. Deus se lembra. Deus se lembra de nós. Não posso vê-lo, não estou ouvindo, mas eu creio nas suas palavras, eu creio no que ele falou para nós. E aí temos a esposa de Zacarias, Isabel. No original, a pronúncia mais ou menos é Elisheba, que parece muito com Elizabeth. Significa, o nome dela, o juramento de Deus. O juramento, a promessa de Deus, ou o meu Deus jurou. Veja bem, então são dois, marido e mulher, que cresceram conhecendo as promessas de Deus, a palavra de Deus, e sendo lembrados até mesmo por seus nomes, de que Deus se lembra e que cumpre as suas promessas. Uau, que casal incrível, que conexão incrível. Deus se lembra e Deus cumpre. E no versículo... Espera aí um pouquinho. A Escritura diz: e ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ambos, o casal, ambos eram justos diante de Deus. A Bíblia diz isso. E só há uma maneira de ser justo diante de Deus. É pela fé. Não por sua própria justiça, por seus próprios valores, mas por uma justiça que Deus deu a eles. Porque eles creram no que ele, Deus, disse ser verdade. Eles eram justos. Seus corações estavam inclinados para Deus. A evidência da fé e da retidão desse casal era a maneira como eles viviam no seu dia a dia. O seu estilo de vida, a sua prática.
A passagem diz que eles andaram de acordo com todos os seus mandamentos. Isso seria a lei moral de Deus. E de acordo com todos os seus estatutos ou preceitos, seriam as leis cerimoniais de Deus, das quais haviam muitas no Antigo Testamento. Jesus ainda não havia nascido. A palavra de Deus governou toda a vida deles. As pequenas coisas, as grandes coisas, tudo. Eles levavam Deus a sério. Eles levavam a obra de Deus, aquilo que eles faziam, a sério. Eles estavam como casal na mesma página. E nunca pode haver um casamento mais feliz do que quando marido e mulher andam na mesma página. Honram o Senhor, temem ao Senhor juntos, adoram ao Senhor, andam com o Senhor, reverenciam e confiam no Senhor juntos. Se você experimenta disso no seu casamento, dê glórias a Deus. Andamos na mesma página. E se você é solteiro, solteira, procure alguém que você possa andar na mesma página, servindo ao Senhor. É fácil, preste atenção, concluirmos que já que eles, a vida deste casal, os colocavam numa posição, já que a vida desse casal era de servir ao Senhor, obedecer aos mandamentos e aos estatutos, colocavam eles numa posição de serem abençoados por Deus. Uau! Cumpriam todos os estatutos, os mandamentos, tementes a Deus, justos. A Bíblia fala que eles eram justos. Mas no versículo 7, nós notamos que a justiça deles, que a obediência, a fidelidade, não os isentou de decepções, problemas e mágoas. Não impediu o casal de serem machucados e frustrados. Eles não tinham filhos, e essa era a grande problemática do casal. Isabel era estéril, e a Bíblia fala que eles eram avançados em idade. Essa é uma posição, uma situação muito desesperadora, principalmente para uma mulher, e principalmente essa que vivia na época de Isabel. Foram décadas de esperança e anseio, de expectativas, mas também seguidas de decepções, de frustração, mês após mês, ano após ano, década após década. Isabel era estéril. Estéril no dicionário tem alguns significados. E significa muito pobre para produzir muita ou qualquer vegetação, se tratando de solo, de dar frutos. Ou falando de um lugar ou de um edifício, significa desolado e sem vida. Está outra definição no dicionário aqui: incapaz de produzir descendentes, estéril, improdutivo, infrutífero. Isso é estéril. Alguns desses significados podem descrever como você se sente hoje. Improdutivo, infrutífero, sombrio, sem vida, sem alegria. Talvez, amado, seja em relação a não poder ter filhos, como o texto ao pé da letra, esse era o problema do casal. Mas também pode ser outras situações na vida que te fazem sentir infrutífero, desolado, cansado. Talvez você se sinta estéril, infrutífero, em relação, no sentido de estar tão sobrecarregado financeiramente que mal consegue sobreviver. Ou por ter limitações na sua saúde, que não consegue servir a Deus ou trabalhar e ter uma vida normal. Talvez você esteja lutando contra o desânimo ou uma depressão e haja uma esterilidade emocional na sua vida que você se sente preso. Talvez você sinta que o passado te deixou estéril. Então, a culpa e vergonha na sua vida, e você anda dessa forma, vive dessa forma, e você pensa que Deus não pode usar você ou fazer você uma pessoa feliz e frutífera. Talvez você se sinta estéril, porque talvez no momento em que vivemos de mundo, você, mulher, esteja trancada na sua casa, cuidando das crianças, sem poder sair, ou cuidando de uma pessoa mais idosa, e isso te deixa muito abatido. Só sei que na cultura de Israel,
Na cultura que Isabel vivia, ter filhos era uma questão muito importante. E havia uma promessa também, que o Messias viria de uma mulher em Israel. Então as moças esperavam por essa promessa serem a escolhida. Mas mesmo avançados em idade e contra todas as possibilidades, eles confiavam em Deus. Eles criam em Deus. Eles eram justos, tementes e obedientes ao Senhor. E nada disso abalou a sua fé em Deus e a sua confiança e alegria em servir a Deus. Amados, nós não servimos a Deus por causa das promessas que Ele tem para nós. A nossa alegria nele não deve ser pelas promessas, pelo que Ele fala na sua vida, mas servimos e nos alegramos por quem Ele é para nós. Mesmo que hoje as promessas que Ele tem na minha vida não se cumpram, porque é Ele quem domina todas as coisas, mesmo que não se cumpra, a minha alegria deve ser nele, porque Ele habita em mim e por tudo que Ele já fez na minha vida. Esta deve ser a razão da minha motivação em adorar a Deus, em servir a Deus. É por quem Ele é, não somente pelo aquilo que Ele pode fazer. Nós nos prendemos muito ao fato de que Deus prometeu. Deus falou o que ia fazer. Deus disse, então eu estou aguardando, eu estou esperando. Amém. Ele prometeu, Ele vai fazer, mas a sua motivação, a sua alegria deve ser pela presença dEle, porque Ele mora em você, Ele habita em você, Ele já fez tudo por você na cruz do Calvário. Essa deve ser a minha satisfação. Então eu amo o Senhor e eu obedeço a Ele, eu faço aquilo que Ele me manda, mesmo se Ele não fizer mais nada do que Ele prometeu na minha vida. O casal não podia ver, naquele momento, era impossível para eles ver o trabalhar de Deus. Deus estava trabalhando, mas eles não viam. Deus estava retendo a bênção de uma criança que eles desejavam de uma forma intencional e proposital. Por quê? Até a plenitude do tempo. A fim de sinalizar que algo extraordinário iria acontecer com o nascimento daquela criança tão desejada. Era o tempo de Deus. Havia um tempo certo. Você pode ser justo, temente a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus e ainda assim não ter filhos. Você pode ser justo e ainda estar solteiro. Você pode ser justo, perder um emprego, ter uma enfermidade, perder alguém que ama, ter preocupações, dificuldades financeiras, um filho que está desviado. E mesmo assim, precisamos confiar em Deus, que Ele está trabalhando por nós, que Ele nos ama e que o maior interesse de Deus, primeiro, além de abençoar você, é ter intimidade, de falar com você, de se relacionar com você. Ele tem um propósito eterno, Ele tem planos. Mesmo aquilo que Ele promete para você não tem a ver com você, mas é para glorificar o nome dEle, é para algo muito maior. Mas nós nos enxergamos somente. Eu vou ser feliz com aquilo. Ele prometeu, eu vou ser muito feliz. É fato, você vai ser feliz, mas tem muito mais coisa envolvida nisso. Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é bom. Aprendemos com esse casal que mesmo com a esterilidade, eles eram justos e fiéis e continuavam servindo ao Senhor, mesmo quando seus desejos não foram recompensados. Você não vê o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Nós somos incapazes de até pensar, como será que Deus vai fazer? Como que Deus está fazendo? Está demorando tanto. Você não consegue ver, você não sabe para onde Ele está guiando você. Muito menos qual vai ser o momento do cumprimento das promessas na sua vida. Mas a questão é, como eu me comporto neste momento de espera? Como eu me comporto diante de Deus quando a vida parece não funcionar como eu gostaria? Eu emburro, eu empaco, eu faço manha. Eu choro dizendo, eu quero, Senhor, porque só assim eu vou ser feliz.
Nós devemos ser felizes em todos os momentos, porque nós temos Cristo na nossa vida. Fato é, vamos ser sinceros, que tem dia que você acorda mal, tem dia que você acorda desesperançoso, tem dia que não está bem, tem dia que as circunstâncias são muito difíceis. Nós somos humanos, isso acontece. Mas existe um caminho para nós, quando nos sentimos abatidos. E este caminho é a presença de Deus. É de saber que a graça dEle, é de sentir que a graça dEle é suficiente para mim, independente das promessas que Ele tem na minha vida. A graça dEle é suficiente. Talvez você não esteja na posição que você deseja, não tenha o que você sempre sonhou. Aguarda há muitos anos a sua justiça, tudo o que você precisa está no Senhor. Somente sirva a Ele, somente se alegre nele. Ele cuida de você, Ele é o seu advogado, Ele é seu juiz, Ele é seu médico. Tudo o que você precisa está nele, tudo o que você precisa ser, principalmente está em Jesus. Amados, é tempo de um despertamento. Nós estamos, eu sinto que, não somente nós, né, mas a igreja, do modo geral, daquilo que nós percebemos, os crentes se sentem cansados e frustrados. E se deixam prevalecer por esses sentimentos e pensamentos. Frustrados com o passado, frustrados com pessoas. É impossível você se relacionar com pessoas e não se frustrar. É impossível você amar e não se frustrar. Se dentro da nossa própria casa acontece isso, que dirá outras pessoas? Você vai se sentir traído, até mesmo ser traído. Mas isso faz parte de um crescimento, de se relacionar. Nós não podemos enterrar e paralisar o que Deus tem na nossa vida por frustrações. Seja bem-vindo, é assim que acontece. Igreja é isso, servir a Deus é isso. Mas há muita alegria em sentir Deus, em ouvir a sua voz, em ouvir da parte dele. Espere mais um pouco, porque aquilo que eu preciso te dar, precisa acontecer um monte de coisa em volta, para que a plenitude do tempo aconteça. Aleluia. Desperta, irmãos, se posicione. Vamos continuar. Como continuaremos servindo a Ele, mesmo quando não podemos ver o resultado esperado? Vamos continuar o texto. Versículo 8 e 9. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Olha só, nessa época dessa história, havia aproximadamente 20 mil sacerdotes que serviam em Israel. 20 mil. E eles foram divididos em 24 grupos. Eu tinha feito a conta, 20 mil dividido por 24. Eu esqueci. Eu acho que dá 830 alguma coisa. Uau! 800 e poucos sacerdotes para servir em cada um dos grupos. E preste atenção, cada grupo servia durante uma semana só. 800 e tralala homens, sacerdotes, só podiam servir uma semana, 2 vezes por ano. Então, 2 semanas no ano. E eles também ajudavam nas festividades judaicas que tinham durante o ano, todos eles. Então, não havia deveres sacerdotais, serviços no templo para todos eles. 800 pessoas. Então, o que eles faziam? Os sacerdotes lançavam a sorte para escolher quem iria trabalhar no templo e fazer o que no templo. Os irmãos estão comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Só para vocês entenderem o trabalhar de Deus. E oferecer o incenso, como aqui fala no versículo, oferecer o incenso era considerado um grande privilégio para esse sacerdote. Um sacerdote não podia oferecer o incenso mais de uma vez em toda a sua vida. E muitos deles nunca chegariam a fazer isso. Então, era um grande privilégio fazer isso. E Zacarias, que era sacerdote, neste tempo de Lucas, capítulo 1, o grupo dele era o grupo da vez. E a Bíblia fala que lançaram a sorte, não sei bem como que foi isso,
Mas Zacarias foi escolhido para quê? Para entrar no lugar santo, para queimar incenso. De 800 e tralalá, ele foi escolhido para estar ali no templo, nessa função, naquele dia. Era o momento mais importante da vida de Zacarias. Entrar no lugar santo e queimar incenso. E isso era uma parte solene, muito importante do culto. E era feita 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, a queima de incenso. E é nesse cenário, preste atenção, Zacarias, é nesse cenário que a sua vida muda radicalmente. É nessa geografia, nessa logística aí sagrada, que os céus visitam a terra. É nesse ambiente de culto, de consagração, é nesse ambiente de adoração, de quebrantamento, é nesse ambiente de gratidão. Porque, afinal de contas, olha a oportunidade que ele estava tendo, que muitos não teriam. É nesse ambiente de rendição, eu vou com as minhas palavras, né? De favor imerecido, de conexão com o Senhor, que Deus envia o seu mensageiro para falar com Zacarias. Deus envia o anjo para falar com Zacarias. Você pode até pensar que foi por um acaso, mas não existe acaso ou coincidência para Deus. Em Provérbios, capítulo 16, 33, diz que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A decisão vem dele. Deus estava no controle da situação. Zacarias, ele pensou, vai ser escolhido agora. É o grupo dele. É ele quem vai estar lá no incenso. E eu vou enviar o meu anjo agora para falar com ele. Deus controla todas as coisas. Deus estava no controle da situação de Zacarias. Deus está no controle da sua vida, irmãos. Aleluia. E no versículo 11 e 13 a 13 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. João, que João foi esse? João Batista. O nome João significa a graça de Deus. Aleluia! A graça de Deus é fruto de Zacarias, que significa a lembrança de Deus, e Isabel, o juramento de Deus. Deus fez uma promessa. Deus prometeu e Ele vai agraciar você. Aleluia! Basta somente confiar. E o versículo 14 a 17 diz tudo sobre a bênção dele, que era João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Foram as palavras de Deus para a vida daquele homem, que ansiava tanto por um filho, era a sua bênção, aquilo que ele pedia, provavelmente todos os dias que ele se reunia. E Deus diz para você: eu não sei o que você aguarda no Senhor, um filho, um emprego, uma vida melhor financeira, um ministério, um filho que está perdido, a conversão do seu esposo, eu não sei. Mas eu tenho para falar para você da parte de Deus. Como Deus disse a este homem: a sua bênção será motivo de prazer e de alegria para você. Aleluia! Alegra o seu coração. Você sentirá prazer, você sentirá alegria. E muitos se alegrarão com você e a sua bênção. Por causa do nascimento, por causa do acontecimento dele.
será grande, será muito grande aos olhos do Senhor. Aleluia! Será separado, será consagrado. Você vai sentir a alegria do céu, presença do Espírito. Um ministério abençoado, frutificando, cheio de alegria, cheio da presença. Deus tem isso para você. Aleluia! Se é dinheiro, a parte financeira, emprego, Deus vai ter o melhor. Muitos ficarão alegrados com a sua vitória. Você sentirá a alegria de Deus, presença de Deus. E você abençoará muitos através da sua bênção. É um negócio próprio. Você espera isso no Senhor, vai se alegrar. Vai festejar. Porque grande será essa bênção. Aleluia. Pois veio João para eles. João foi um precursor. Essa criança que nasceria de Zacarias e Isabel. Seria, preste atenção, amados, eu acho isso lindo. Seria o cumprimento da promessa para a vida deles, não era? Era o que eles desejavam, um bebê. Aleluia. Mas seria o cumprimento de uma promessa que Deus fez, não somente para eles, mas ao seu povo, 400 anos antes. Deus se lembra, Deus cumpre as suas promessas e Deus envia graça. Não tinha a ver só com o casal, mas tinha a ver com um propósito maior. Tudo na nossa vida que recebemos de Deus ou que vamos receber do Senhor tem a ver com um propósito maior, amados. Não tem a ver com somente nossa pessoa, nossa vidinha, nossa vaidade. Não. Tem a ver com algo sempre maior. A Escritura. Vamos continuar. No versículo 18 diz: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Havia tanta promessa, havia tanta palavra de Deus, desde do nome deles, desde tanto que eles esperavam. E ele ainda pergunta para um anjo. Não é para um profeta, não é para alguém, é para o próprio anjo. Ele pergunta: mas como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. A Escritura, nesse capítulo 1, nessa história, somente nessa história aqui, lembra a gente por 3 vezes que eles eram velhos ou avançados em idade. Por que será? Por que por 3 vezes? Fala: eu sou velho, você é velho, eu sou avançado em idade. Não dá, não tem condição. Porque boa parte daquilo que nós esperamos em Deus demora. Demora para acontecer. Então Deus reforça: está demorando, mas espera, porque vai se cumprir. Versículo 19 a 23. Vamos seguir o texto, né? A história. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Zacarias não creu. E por ele não crer, ele não pôde falar. Ele ficou mudo. Não pôde fazer uso da sua língua. Ela ficou silenciosa. Mas foi por pouco tempo. Não foi para sempre. Veio até um castigo, um juízo. Outros dizem que não foi isso, mas não importa. O fato é que não durou para sempre. Deus foi misericordioso. O que eu aprendo com isso? Eu orando ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Deus se entristece quando nós não confiamos nele. Porque não existe nada fácil. É muito difícil. O processo de Deus na nossa vida é muito difícil. Mas quando nós murmuramos, praguejamos, e colocamos as nossas dificuldades, o tempo vai passando e parece que as coisas ficam muito mais difíceis de acontecer. Deus se lembra sempre das suas promessas, porque Ele usa pessoas, usa as palavras, fala conosco. Mas quando nós tomamos uma atitude de não crer mais, não estou dizendo naquele dia ou outro que você se sente fraco, mas quando
A atitude de não crer mais faz parte do seu comportamento. Deus não se agrada. Você deixa de confiar, você começa a blasfemar, falar palavras contrárias àquilo que Deus falou. O tempo não está na sua mão. Não está na minha mão. Está na mão do Senhor. Irmãos, sejamos vigilantes com aquilo que nós falamos, porque pode tanto atrasar o processo de Deus, como pode não se cumprir, ou como pode até se cumprir e você não ser pleno. Cuidado com a motivação do seu coração. O que está dentro do seu coração deve ser alegria, paz, certeza que vai acontecer, porque foi Ele que cumpriu. Vai acontecer, vai se cumprir. Aleluia. Muito bem. Continuando, versículo 24 e 25. Já estou terminando, eu estou sem horas, eu estou atrasada. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Ai, meu Deus, coisa gostosa. Eu acho que ela nem menstruava mais. Então ela nem sabia mais se estava grávida. Porque é uma coisa difícil, irmãs. É quem quer engravidar. E todo mês ao banheiro fala, não vem, não vem, não pode, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. E veio a menstruação. Isso é terrível. Isso mata, vai matando por poucos. Mas aqui não tinha mais. Não havia nem muitas expectativas no corpo dela, né? Ela não sentia mais sintomas. Aleluia. E voltando ao texto. Engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, o quê? Isto é obra do Senhor. É obra do Senhor fez. Agora, Ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ela disse, isto é obra do Senhor. Não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência. Não havia como Isabel levar o crédito disso. Não tinha condições. Era milagre puro. Havia muita impossibilidade envolvida, mas o Senhor fez. O Senhor fez isso, o Senhor fez, é obra dele. Ela reconheceu a atividade de Deus, a intervenção do Senhor, a sua operação, o controle. Ela reconheceu e deu crédito tudo ao Senhor. Isso é obra do Senhor. Seria impossível. Eu creio que você tem, amado, um testemunho de Deus na sua vida, onde Deus fez algo que era impossível. Foi obra pura de Deus. Milagre é assim que acontece. É obra pura. Nós não colocamos nada na nossa mão. É tudo crédito de Deus. E ela disse assim, Ele olhou para mim. Nós cantamos algo assim, num cântico. Ele olha para você. Ele olhou para mim. Ele olhou. Algumas traduções dizem, Ele olhou com favor para mim. Deus olhou para ela. Deus olha para você. Às vezes você quer ser forte. E você se coloca numa posição, eu sei que Deus vai fazer. Mas dentro de você, você está destruído, você está angustiado. E tudo que você precisa é ser somente lembrado. E hoje Deus te lembra, Ele está olhando para você. Ele te contempla, Ele te enxerga. E Deus cumpre, Deus promete. E a favor de Deus virá sobre a sua vida. Aleluia. Deus olhou para ela com favor, com graça. E ela continua. Para remover a minha humilhação, a minha vergonha, a minha desgraça. Foi isso que Deus fez com ela. Ela se sentia humilhada, ela se sentia menor das mulheres, ela tinha muitos problemas talvez no seu interior, na sua confiança, mesmo servindo a Deus, obedecendo a Deus, mas ela era tão nítido que ela mesma disse isso. Deus olhou e retirou de mim a minha humilhação. Fato é que ela sentia isso. Deus retirou a minha humilhação. E esse versículo, essa parte do texto, não descreve, irmãos, o que Deus fez por nós, em relação à nossa salvação, em relação àquilo que nós devemos nos alegrar constantemente. Efésios capítulo 2 diz,
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós vivíamos nessa desgraça, nessa desordem. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, sem esperança. Grifo meu, né? Sem esperança. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, eu estou assentado nos lugares celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia! Nós não éramos merecedores, mas o dom, o favor de Deus nos encontrou. O Senhor fez isso. O Senhor olhou para nós. O Senhor nos amou. Tudo vem dele e é para ele e por ele. A história de Isabel, deste casal, apenas pressagia para nós o que é o dom da graça de Deus na salvação. Porque João foi o precursor de Jesus Cristo, aquele que abriria o caminho para Jesus, não é? O Senhor fez isso. E assim, vemos que o tempo de Deus é perfeito. E sua demora em responder a uma oração ou conceder uma bênção para nós que ansiamos pode, na verdade, preste atenção, a sua demora pode ser, na verdade, uma indicação de que Ele pretende nos dar algo excessivamente, abundantemente, além de tudo que você poderia pensar ou pedir. Isabel só queria um filho, mas Deus deu a ela um filho, um varão, um homem tão importante na história da humanidade. Ela não imaginava isso. Porque não tem a ver com você, com o seu desejo, mas sim com o propósito de Deus para algo muito maior. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Há uns 12 anos atrás, eu e o Rodrigo, nós morávamos num apartamento e nós queríamos mudar, ir para uma casa. E por 1 ano e meio, nós procuramos uma casa para comprar. E nós procuramos essa casa num bairro que nós sonhávamos morar. Nós queríamos morar naquele bairro. Era na Vila Zelina. Vila Zelina? É Vila Zelina. Irmão, só servia se fosse lá. Então, 1 ano e meio, conheci todas as imobiliárias daquela região, porque tinha que ser lá. E as portas se fecharam. Deus não abençoou. Colocamos o nosso apartamento à venda, né? E fato é que, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, apareceu um comprador para o apartamento. Óbvio que nós vendemos, e aí tínhamos pressa em sair do apartamento. Então, ou seja, não tinha mais jeito, né? O que eu queria, tive que abrir concessões. Então, abrimos aí o campo de procurar casa em outros bairros, né? E aí, num período curto, Deus me deu a minha casa, a casa que eu moro hoje. E eu tinha entrado em muitas casas para comprar. E meu coração não brilhou por nenhuma delas. Impressionante, né? Num bairro bom que eu queria, nenhuma casa brilhou. Olha só. E aí, quando eu tive que mudar de imobiliária e ela me apresentou aquela casa, quando eu entrei, irmãos, eu senti tanta alegria. A casa era perfeita para mim. Foi mais do que eu sonhei. Deus me deu muito mais do que eu sonhei, porque nós compramos aquela casa. O lugar não era o que eu havia planejado, mas a casa, a bênção que eu precisava, foi muito mais do que eu tinha sonhado. Então, eu me alegrei muito. O valor foi um milagre, tudo foi um milagre de Deus. Só que o tempo passou.
E logo após uns dias, uns meses que nós estávamos morando, eu fui entender o porquê de morar ali na Santa Clara e não na Vila Zelina. Porque Deus me deu uma casa, aquilo que eu havia pedido, mas Deus tinha uma obra, Deus tinha algo maior para fazer através da bênção que Ele tinha me dado. Porque por muito tempo eu recebi pessoas, jovens, adolescentes, fizemos muitas coisas, oração, vigília, encontro de... sei lá, tanta coisa, noivado, casamento, casa de paz, acampamento. Tudo foi feito naquele lugar. Se a minha casa tivesse sido na Vila Zelina, ia ser muito complicada a logística das pessoas irem e virem à minha casa. Os irmãos entendem? Eu fui abençoada. Deus me deu aquilo que eu orava e Ele havia me prometido. Só que não foi bem do meu jeito. Ele me surpreendeu, mas não foi bem do meu jeito. Por quê? Porque eu não via aquilo que Ele estava enxergando. Da mesma forma é com tudo na nossa vida. Até filhos são assim. Você pode demorar muito tempo para engravidar. Ou engravidar sem planejar. O fato é que Deus tem um propósito para aquela criança no tempo que ela nasce, porque várias coisas vão depender dessa criança naquele tempo, onde ele vai ser um jovem, um adulto e assim por diante. Deus vê o além, nós não enxergamos, amados. Por isso, como não confiar no Senhor? Nós precisamos entregar toda a nossa confiança, porque Ele está trabalhando na sua vida. Somente creia. Acredite nisso. E tantas outras coisas aconteceram na minha vida. Então, ao atrasar o nascimento de João, aqui no nosso texto, até que Isabel ficasse estéril e velha, Deus atrasou, Deus não deu. O tempo passou. Deus estava dizendo, quando a criança veio, este nascimento é obra minha e essa criança é muito, muito especial na história da redenção eterna. Era no momento certo que eu precisava dar ela. Precisamos, então, ter o cuidado, irmãos, de aconselhar os nossos corações quando o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que falamos para nós mesmos? Quando os seus caminhos não são os nossos. Porque nesse ponto em que o anjo se apresentou para Zacarias, dizendo que ele iria ser pai, queria ter um filho, ele poderia ter dito, agora? Não estou interessado, olha a minha idade. Vê se eu tenho condição de ter uma criança agora, não tenho nem disposição para correr atrás dela. Agora que o Senhor está me dando? A gente precisa ter cuidado de não dizer, agora que me frustrei demais. Agora que eu tentei tanto, tive tantas decepções, o Senhor quer me dar agora o Senhor fala, está de brincadeira. E rejeitarmos o que Deus tem na nossa vida. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Nós só somos aqueles que iremos receber, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa e na vida de tantos mais, através de nós. Não é sobre nós, é sobre Deus e seus propósitos. É sobre estar disponível para ser usado por Ele, para os propósitos do seu reino. Isso foi o tempo de Deus na vida do casal. E por décadas, Deus manteve Zacarias e Isabel em um padrão de retenção, em um padrão de espera, de stand-by. Em suas mentes, talvez, eles estavam prontos para receber um filho. Eu quero, esse é o momento, Senhor, eu sou jovem, olha só, eu consigo, Senhor, pode dar. Ai, eu vou amar tanto, é agora o momento. Eles podiam pensar isso, Senhor, eu estou pronto. Mas Deus estava organizando as peças para o momento certo. Ele estava organizando o cenário histórico, político, e também queria deixar bem claro que a história da redenção não era algo que por mais que a humanidade, os humanos fossem humanos piedosos, bondosos, por mais que eles fossem assim, não dependia deles, eles não podiam fazer isso acontecer. Deus fez na plenitude do tempo, no exato momento perfeito, Deus fez. Tempo esse que só Ele conhecia, só Ele conhece a sua vida. E Ele está, irmãos, tecendo a teia e trabalhando ao seu favor.
e a favor de tantos outros que a sua bênção vai alcançar. Você crê nisso? Que aquilo que você espera não é para você se deleitar, se gloriar. Não, vai ser bom, você vai sentir muita alegria, mas vai alcançar muita gente. Muita gente. Com essa história, nós aprendemos que nós precisamos confiar nos planos de Deus, no tempo de Deus. No momento certo, Ele desvenda. No momento certo, Deus vai abrir as cortinas e vai revelar o que nós não podemos ver. No momento certo isso vai acontecer. Mas Ele vai revelar para você, preste atenção, em momentos de gratidão, momentos de intimidade, em momentos de oração, de alegria, em momentos até de se sentir angustiado, mas ir para os pés do Senhor. Ele vai revelar para você o que Ele quer revelar. Na adoração, na humilhação, na rendição, na oração. Foi no momento desse que o anjo apareceu para Zacarias. Talvez possa ser hoje este momento, porque afinal de contas nós estamos aqui reunidos, adorando a Deus, celebrando a Deus. Pode ser hoje que o Senhor revele para você aquilo que Ele vai fazer mais nitidamente. Talvez hoje Ele coloque um tempo certo da sua bênção chegar. Talvez hoje você seja despertado para algo maior. Você seja animado na sua fé. O momento é oportuno para isso. Abra os seus ouvidos. Deus está falando. Não desanime. Feche a sua boca. Não murmure. Deus está no controle. Sirva a Ele. Sirva a Ele com alegria. Deixe as frustrações, porque elas virão sempre, toda hora. Vai acontecer alguma coisa que vai te deixar entristecido. Mas você não faz pelas pessoas ou por situações. Você serve a Deus pelo quem Ele é. E se Ele significa algo na sua vida, se você teve entendimento de quem Deus é para você, adore a Ele. Feche os seus olhos e faça essa oração. Senhor, eu estou aqui esperando na bondade, na Tua misericórdia. O Senhor prometeu. E o Senhor vai fazer. Aleluia. Nós somos frutos da promessa de Deus. O Senhor vai cumprir. Guarda a minha vida, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Me dá disposição para caminhar mais uma milha. Amar as pessoas. Amar o meu próximo, como foi ministrado domingo. Amar. O Senhor me deu capacidade para amar, porque eu fui muito amado. Eu fui muito amada. Trabalha no meu coração. Aleluia, 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 aleluia. A sua bênção será grande. Aleluia, você vai se alegrar muito nela. Você vai sentir demais a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre ainda de Isabel. Ela sentiu isso. Então algo está, aleluia, acontecendo no seu interior. Deus está falando com você. Você está sentindo a presença de Deus. Deus está falando. Rabachai, você está grávida ou grávido de algo que Deus vai fazer. E tem propósitos maiores do que você imagina. Está impulsionando dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Então levante-se, louve o nome do Senhor. Aleluia, Ele está dizendo, Ele está animando você. Existe ainda, a chama está aí dentro. Adore ao Deus, porque Ele é fiel. Ele prometeu, Ele fará. Existe um sim e um amém. Aleluia. Ele vai fazer na sua vida. Você pode festejar a Deus em fé, crendo nessa palavra. Levante-se e adore ao Senhor. Se Deus usar a sua vida para orar com alguém, para falar na vida de alguém, permita-se ser usado. Aleluia, aleluia. Você não pode sair dessa manhã desesperançoso, porque desde o começo deste culto nós cantamos da bondade e da fidelidade do nosso Deus. Este casal, Zacarias e Isabel, foi o retrato da fidelidade de Deus. Quantos retratos nós temos aqui da bondade e fidelidade de Deus?
A palavra diz que bondade e misericórdia nos seguiriam todos os dias. Todos os dias. Vive em cima dessas promessas, amados. Se alegre no Senhor. A sua bênção virá. O favor de Deus virá. E Ele vai ser muito maior do que você imagina, porque alcançará muitos outros. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Louve, adore, ore, se alegre. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele te enche de paz. Aleluia. Precisa pra sempre eu canto. Cante, cante bem forte, cante, aleluia. Tu és fiel pra sempre, 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 sempre fiel. Tu és, tuas promessas são um sim e um amém. As tuas promessas são. Lembre de todas elas agora, de todas as promessas dele. Aleluia, aleluia. Traga à memória, Senhor, as promessas do Senhor na nossa mente, como igreja. Aleluia, na nossa vida. Que me aproxime. Ele me escolheu, aleluia. As maldições quebrou, Santo Redentor, sua mão me libertou. Aleluia! Pra sempre cantarei. Bem forte! Sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são o sim e o amém. Todas elas, as tuas promessas são sim e o amém. Se você sente o que eu estou sentindo, aleluia, Ele olha para você. Cante, cante agora com confiança. Vou descansar. Fale pela fé, eu vou descansar em todas as suas promessas para mim. Aleluia, aleluia. Me ajuda, Senhor.